Questão número 39 da prova de 2017 de matemática da URGS é uma questão de geometria analítica, que pode ser resolvida de 3 maneiras diferentes, pelo menos foram as mais simples que eu consegui enxergar ao resolver ela. Vou resolver esses 3 jeitos, 2 usam direto a geometria analítica, o terceiro jeito envolve mais funções exatamente do que geometria analítica, mas vamos dar uma olhadinha. A primeira coisa a se fazer sempre é ler atentamente a questão para perceber de fato o que ela está te pedindo e quais condições já te foram dadas previamente. O que ela fala? Tem um hexágono regular formado pelos pontos A, B, C e D e ele me dá as coordenadas de A e de D. Então, A e D são dadas as coordenadas. Em ambas, o y é 0. Então, eu sei que o A e o D estão ambos sob o eixo x. A segunda coisa, vamos ver o que ele está perguntando. Ele quer a equação da reta que passa por B e por D. Ou seja, é para fazer a equação dessa reta que eu risquei a lápis ali. Então, pela lógica, o nosso primeiro desafio é dar um jeito de descobrir aonde que está localizado esse ponto B. E vamos começar agora a fazer isso. Se a figura ABCDF é um hexágono regular, a gente sabe que o hexágono regular é formado por 6 triângulos equiláteros, ou seja, eu consigo saber que B é um triângulo equilátero, esse triângulo AOB. Então, vamos fazer o seguinte. Se é um triângulo equilátero, pela lógica, a coordenada x dele tem que estar exatamente no meio aqui. Então, eu já sei que a coordenada x do ponto B é 1 meio. Mas e a coordenada y? Cuidado para não se enganar com aquele 1 que está ali. O que eu vou fazer? Eu vou me dar conta que nada mais é do que a altura de um triângulo equilátero, cujo lado é 1. Então, se a altura de um triângulo equilátero eu sei que é lado raiz de 3 sobre 2, basta trocar esse L por 1, e eu sei que a altura desse triângulo equilátero é raiz de 3 sobre 2. Então eu já tenho os 2 pontos, uma vez que eu já descobri tanto a coordenada x quanto a y do B. O ponto B tem coordenadas x igual a 1 meio, y igual a raiz de 3 sobre 2. O ponto D já foi dado lá no enunciado, tem coordenadas menos 1 e 0. Bom, já tenho as 2 coordenadas, agora basta eu começar a resolver a questão achando a reta que passa por esses 2 pontos. A primeira maneira pela qual eu vou resolver vai ser usando matrizes. Então, o que eu preciso me lembrar? Que para eu resolver com matrizes, eu vou pegar um ponto qualquer e colocar os x e y aqui. Um segundo ponto qualquer, obviamente da mesma reta, e o x e y genérico. Completo com 1 por ser o elemento neutro da multiplicação, assim quando eu mudar as diagonais, não vai mudar o valor. Igualo a 0, porque esta fórmula aqui ela serve para calcular a área de um triângulo. E se o triângulo tem área 0, é porque os pontos estão alinhados, portanto, formam uma reta. Essa é a razão pela qual a gente consegue usar assim. Então, vamos completar aqui. Primeira coisa, vou colocar o ponto B. 1 meio, raiz de 3 sobre 2 e 1. O ponto D, o x do ponto, o y do ponto, 1. E eu vou completar com x, y e 1 e vou igualar a 0. Aqui tem outro truque que eu posso usar para facilitar a minha vida. Eu quero me livrar dessa fração aqui porque parece meio chata. Se eu multiplicar uma linha ou uma coluna por um número, eu multiplico também o meu determinante por esse número. Só que como ele é 0, eu não preciso me preocupar com isso, porque eu vou continuar mantendo o 0 aqui. Afinal, 2 vezes 0 é 0. Então, eu vou fazer, na verdade, assim. 1 meio vezes 2, 1. Raiz de 3 sobre 2 vezes 2. Raiz de 3, 1 vezes 2, 2. As outras eu vou manter do jeito que estão. Menos 1, 0 e 1. X, y e 1. Completando aqui embaixo, tem gente que faz para o lado, dá no mesmo, não altera em nada o resultado.
e igualando a zero. Como é que vai ficar isso aqui então? 1 vezes 0 vezes 1, 0. Menos 1 vezes y vezes 2, menos 2y. X vezes raiz de 3 vezes 1, raiz de 3x. Ou seja, a diagonal principal vai ser raiz de 3x menos 2y. A diagonal secundária, 2 vezes 0 vezes x, 0. 1 vezes y vezes 1, y. 1 vezes raiz de 3 vezes menos 1, menos raiz de 3. Então, a diagonal secundária é y menos raiz de 3. Logo, o meu determinante vai ser diagonal principal menos secundária, portanto, raiz de 3x menos 2y menos y mais raiz de 3. Isto igual a zero. O meu objetivo aqui é isolar o y, então vai ficar menos 3y igual a menos raiz de 3x menos raiz de 3. E eu vou dividir tudo por menos 3 para ficar o y isolado, como está sendo solicitado ali. Então, na hora que eu dividir tudo por menos 3, eu vou acabar encontrando que y é igual a menos raiz de 3 sobre menos 3, portanto, raiz de 3 sobre 3 positivo vezes x, e menos raiz de 3 sobre menos 3 vai dar mais raiz de 3 sobre 3, o que está ali na alternativa B. Uma outra maneira de resolver essa questão é sabendo um único ponto e a inclinação da reta. A reta passa por B e por D, ou seja, ela tem esta inclinação aqui que eu vou chamar de alfa. Sabendo alfa, basta eu fazer uma outra formulinha que é a tangente de alfa. Eu sei que é sempre y menos y de um ponto qualquer da reta dividido por x menos o x, obviamente, desse mesmo ponto. Então agora o meu desafio é descobrir que ângulo é aquele alfa ali, e para isso vamos dar uma olhada na geometria primeiro. A primeira coisa que eu preciso me lembrar é que todo e qualquer ângulo de um hexágono regular mede 120 graus. Então, como o eixo x está cortando um ângulo exatamente pela metade, lá na figura, eu sei que este ângulo aqui de CDA vai medir 60 graus. Porém, o ângulo que eu preciso é esse ângulo que começa em B, passa por D e termina em A, que obviamente é menor que 60 graus. Então, basta eu pegar esse ângulo aqui, BDC, subtrair 60 menos isso e eu vou ter o ângulo que eu estou precisando. Então, vamos ver uma coisa. Eu sei o seguinte, ó. Se é um hexágono regular, estes dois lados aqui têm que ter a mesma medida. E, portanto, é um triângulo isósceles. Em um triângulo isósceles, eu sei que lados iguais correspondem a ângulos iguais. Então, eu não sei quanto vale cada um desses ângulos, mas eu sei que é igual. E se o triângulo o hexágono, é regular, eu sei que ali mede 120 graus. Bom, então agora o que eu tenho que saber? Que os 120 graus mais aqueles dois ângulos que eu chamei de beta tem que somar 180. Portanto, aqueles dois ângulos beta somam 60 e, portanto, cada um deles tem medida 30 graus. Logo, toda esta medida aqui é 60 e só esse pedacinho aqui é 30, o que eu sei? Que o ângulo que eu estava procurando desde o início, na verdade, era 30 graus. E para usar a questão, eu preciso me lembrar que a tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. Basta eu fazer tangente de 30 graus é igual a y menos o y, vamos escolher o ponto D, porque já foi dado, né? Então, y menos 0, então não precisa fazer nada. X menos o menos 1 fica x mais 1.
Logo, isto aqui vai significar que y é igual a raiz de 3 sobre 3 multiplicado por x mais 1, o que, desenvolvendo, vai ficar raiz de 3 sobre 3x mais raiz de 3 sobre 3 vezes 1, que é o próprio raiz de 3 sobre 3, e está ali na alternativa B. E a terceira maneira que eu pensei em resolver essa questão é a seguinte. Primeira coisa que a gente já descobriu foi que aquele ponto B, lá no início, eu vi com vocês que tinha coordenadas 1 meio e raiz de 3 sobre 2. Ou seja, essa reta aqui passa pelos pontos menos 1 e 0 e 1 meio e raiz de 3 sobre 2. Aí a gente só tem que pensar o seguinte, esse valor aqui é o coeficiente linear da reta, este ponto onde ela cruza, que é um ponto positivo. Então eu já elimino A, D e E. Esse ponto aqui, lógico, ele só pode ser raiz de 3 sobre 3 ou raiz de 3 sobre 2. Mas se a coordenada y desse ponto B é raiz de 3 sobre 2, a coordenada y que deste ponto aqui só pode ser um número um pouco menor. Ou seja, só me sobrou o raiz de 3 sobre 3. Então, são 3 maneiras de resolver essa questão. Como sempre, muito obrigado por ter assistido. E a gente se vê no próximo vídeo. Espero ter ajudado. Muito obrigado.